Lúcio Costa nasceu em Toulon, na França, em 27 de fevereiro de 1902. Devido às atividades oficiais do seu pai, o almirante Joaquim Ribeiro da Costa morou em diversos países, o que lhe rendeu uma formação bastante pluralista. A guerra, em agosto de 1914, pegou a família de Lúcio Costa na Suíça. Eles foram a Montreal e ali ficaram 2 anos e meio até o final de 1916, quando resolveram voltar ao Brasil em plena guerra. Seu pai sempre quis ter um filho artista, que fosse músico, poeta, pintor. Como Lúcio gostava de desenhar, ele tomou a iniciativa e o matriculou na Escola de Belas Artes. Formou-se em 1924 no curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e aos 29 anos foi convidado a ser o diretor da faculdade. Ele se casou no ano de 1927 e em 1931 ele acabou deixando a direção da Escola de Belas Artes por vontade própria. Ele morreu aos 96 anos de idade em 13 de junho de 1998, na capital fluminense, onde acabou residindo a maior parte de sua vida, deixando um legado importantíssimo para a arquitetura brasileira e internacional. Sem dúvidas, um mestre cuja obra serve de inspiração a arquitetos de todas as gerações. Bom, então a primeira obra que nós damos destaque nesse trabalho seria o Palácio Capanema. O ano do projeto foi 1935, sua inauguração se sucedeu em 1945 e seu tombamento em 1948. Este edifício começou com uma carta do ministro Capanema, dirigida a mim, encomendando um projeto para o edifício sede do novo Ministério da Educação e Saúde, que havia sido criado. Era a sede do antigo Ministério da Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas, na época em que a cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital federal. O historiador Francisco Peralta Bosch define que o concurso para a idealização do prédio foi uma espécie de certidão de nascimento para a arquitetura moderna brasileira, uma vez que o real vencedor do concurso não chegou a atender os desejos do então governador Capanema, o qual, por sua vez, convidou Lúcio para liderar a construção do edifício. Afonso Eduardo Raide, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira e os jovens Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer foram convidados para participar desse projeto. Porém, ainda assim, eles não estavam satisfeitos com o que haviam criado. Uma curiosidade interessante é que um dos primeiros esboços que eles fizeram, a equipe chamou carinhosamente ou não de a múmia, porque eles não estavam felizes com o resultado. Dessa maneira, Le Corbusier presta uma consultoria de 1 mês para o time. Chega a rascunhar um novo projeto em outra localização, que não chega a ser mudada devido à sua curta permanência no Brasil. Também define a necessidade de planta livre, uso de pilotis, fachada livre e o terraço-jardim, além do conjunto de brise soleil que foi instalado na face norte do prédio. Também fizeram parte do projeto Portinari, Burle Marx, Celso Antônio de Menezes, Bruno Jorge, Adriana Janacopoulos e Jacques Lipchitz, o que levou ao reconhecimento como o edifício mais avançado em construção no mundo pelo Museu de Arte Moderna de Nova York em 1943, bem como o The New York Sun destacou, e Rio de Janeiro possui o mais belo edifício governamental no hemisfério ocidental, o novo Ministério da Educação e Saúde, também no ano de 1943. Elementos que nós destacamos como importantes, justamente a planta livre, os pilotis, que elevam o pé direito do primeiro andar, a fachada livre, terraço-jardim e também os brises soleis instalados na face norte. Em relação à materialidade e sistemas construtivos, nós podemos destacar as lajes cogumelo invertido, que foram propostas por Emílio Baumgart e permitiram executar o teto sem vigas aparentes e embutir os pontos de eletricidade e telefonia, distribuídos de forma homogênea pelo piso. E essa distribuição de fios ficava justamente nessas caixas de passagem de fiação. Elas ficam localizadas nos guarda-corpos da fachada, conforme o projeto de Carlos Strobel. Também destacamos as esquadrias. Foi desenhado todo um sistema de contrapesos que visava mover facilmente essas grandes folhas de vidro, possibilitando a ventilação natural cruzada. E também, como comentado, os brises soleil. Foram todos criados por Le Corbusier e pioneiramente utilizados em grande escala, protegendo as janelas da fachada norte da insolação direta, uma vez que nesse projeto foi aplicado o conceito de fachada livre. Esse edifício, além da sua qualidade arquitetônica,
do que ele representa para a nossa arquitetura contemporânea, né? Eu considero ele simbólico sobre dois aspectos importantes. O primeiro é que ele mostra como o gênio nativo pode se antecipar em empreendimentos que brotam em outros países mais desenvolvidos. E o segundo é que esse prédio ele foi construído lentamente num período em que o mundo estava em guerra. Toda a tecnologia de ponta do mundo estava voltada para a destruição. Bom, e agora eu vou falar um pouco a respeito do Museu das Missões, localizado no Rio Grande do Sul, o qual foi projetado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Em março de 1940, o então presidente Getúlio Vargas promulga o Decreto-Lei nº 2067, com o objetivo de reunir e conservar as obras de arte ou de valor histórico relacionados com os 7 povos das Missões Orientais, fundados pela Companhia de Jesus naquela região do país. Lúcio Costa faz uma visita à região e define a concentração do legado histórico dos diversos povos em São Miguel por apresentar certa expressão arquitetônica remanescente, facilitando o acesso aos visitantes. São estabelecidos 2 parâmetros, a edificação como simples abrigo às obras e preservação da relação entre estas e seu local de produção. Lúcio acredita no retorno ao propósito primordial de exposição da arte local, protegendo as peças da ação do tempo, porém sem destacar a edificação como elemento à parte. A permanência dessas expressões em seu local de produção permitiria ao público a reconstrução imaginativa de como se sucedia a vida no período. Alguns elementos que são visíveis dentro do Museu das Missões é o alpendre típico das construções coloniais, o contraste da dualidade entre transparência e opacidade, dependendo da posição do observador, e a continuidade entre a casa do zelador e as ruínas em razão do quadro fechado, representado pelo muro de pedra, que se mimetiza. Entre a materialidade e os sistemas construtivos que são vistos na obra, pode-se citar a alvenaria e os grandes panos de vidros, que são encontrados no fechamento, as telhas cerâmicas recuperadas na cobertura e colunas de pedra obtidas através do material recuperado nas próprias ruínas para a estrutura. O próximo projeto de destaque seria o Pavilhão do Brasil, exposto na Feira Mundial de 1939, a qual visava estimular a economia ainda sob os efeitos da quebra da Bolsa de 1929, propondo ideias iluministas norte-americanas, porém com o pretexto de celebração dos 150 anos da posse do primeiro presidente dos Estados Unidos em Nova York, o qual foi a primeira capital do país. Dessa forma, o tema definido foi o mundo de amanhã, a construir com os instrumentos do presente. Esse projeto deveria destacar a unidade, originalidade e dinamismo da cultura brasileira, além da condição exportadora do país, considerando suas riquezas agrícolas e minerais. A afirmação da cultura e paisagem deveriam atrair o público para os atrativos turísticos brasileiros. E a afirmação de uma modernização em curso deveria também alertar para as oportunidades de negócios. O projeto de Lúcio compreende 3 elementos axialmente alinhados: um pórtico de planta triangular, um pavilhão propriamente dito, de projeção retangular e um auditório trapezoidal. A galeria se configura em U, sobre pilotis, com balanços nas alas maiores que davam para a rua e para os seus vizinhos. Em relação aos sistemas construtivos e materialidade aplicada nesse projeto, nós destacamos os pilotis, que abrigam o restaurante e a parte da galeria, também os brises, que protegem a porta central de vidro, o espelho d'água, que preenche o espaço do pátio com formas ameboidais, também as paredes cortinas, que fazem todo o fechamento do pórtico retangular com o pé direito duplo. Em relação aos elementos empregados, nós destacamos justamente o pórtico com planta triangular, que avança sobre um largo na avenida e apoia-se diretamente no pavilhão, o vestíbulo com pé direito duplo, que dá acesso ao pátio frontal e às grandes áreas da galeria, as escadas em cada ponta, que organizam o circuito de entrada e saída da exposição, e também, aproveitando a profundidade do terreno, o auditório é posicionado em uma dessas curvas do U, que acaba sendo flanqueado por circulações assimétricas. Para fazer o pavilhão, numa época, em 1938, em Nova York não havia nenhum edifício feito com essas fachadas envidraçadas, essa curtain wall, né? O mur rideau, esse pont de verre, e que o Ministério já estava botando em prática esse tipo de arquitetura. Em Nova York não havia nenhum, em 1938.
Isso que vocês hoje consideram arquitetura americana. Os americanos vieram depois. Os europeus iniciaram, nós consolidamos com a construção desse prédio, aqui, longe, na América do Sul, lá, e os americanos vieram depois. E agora falarei um pouco a respeito do projeto de Lúcio Costa para o Plano Piloto de Brasília. A nova sede do governo, cuja construção era chefiada pelo já famoso arquiteto modernista Oscar Niemeyer, deveria ser uma cidade para o futuro, sem o legado colonial das antigas capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Foi o projeto 22 do concurso nacional do Plano Piloto da nova capital do Brasil, tendo vencido o mesmo e sido executado, se tornando o Plano Piloto de Brasília. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi o autor do projeto, que ainda era apenas um anteprojeto e um relatório mínimo quando foi entregue. Em 16 de março de 1957, a banca responsável por escolher o plano arquitetônico de Brasília assinou o documento que autorizava a execução do projeto apresentado pelo arquiteto, que levou seu nome a um dos sinônimos da capital federal. A proposta, apresentada pelo urbanista, desbancou 26 projetos. A apresentação do projeto de Lúcio Costa, feito de última hora, não tinha mais do que 30 páginas manuscritas e alguns esboços à mão. Nele, o arquiteto pedia desculpas pela apresentação sumária, dizia que não pretendia competir, mas que indicava uma solução original entre os 26 projetos até então apresentados. Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbis, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital, diz ele. Lúcio Costa partiu da forma do sinal da cruz, que assinala a posse de um local, para organizar o plano piloto em 2 eixos principais. Em um deles, levemente curvado para se ajustar ao terreno, ficariam os setores residenciais. Do alto, a cruz arqueada parecia um avião, o que fortalecia o símbolo do Brasil como um país moderno e triunfante, pronto para levantar voo. Perpendicular ao eixo residencial ficaria o eixo monumental, onde se concentrariam os prédios públicos dedicados ao governo e as principais obras de Oscar Niemeyer na cidade. A divisão da cidade por usos, inspiradas por Le Corbusier, significou que Brasília teria setores residencial, comercial, bancário, hoteleiro, cultural, de diversões, hospitalar, de clubes esportivos, entre outros. Considerado simples, mas cheio de inovações, o planejamento incorporava as principais ideias da arquitetura moderna, especialmente as do suíço-francês Le Corbusier, como já citado, sobre como deveria funcionar uma cidade. Conhecido pela racionalidade e funcionalismo de seus projetos, o arquiteto Lúcio Costa pode ser considerado sem exagero o grande inventor de Brasília na forma que conhecemos hoje. As largas avenidas, as superquadras, os setores urbanos, o traçado de um verdadeiro plano cartesiano em plano cerrado. A proposta de Lúcio, com 2 eixos formando as zonas residencial e institucional, tinha fortes aspectos relacionados à arquitetura moderna, e sua execução tornaram Brasília uma das principais representantes do urbanismo moderno no mundo. No eixo monumental, a escala simbólica é uma escala generosa, uma escala muito ampla, para transmitir aquela ideia de dignidade, de que a cidade não é uma cidade de província, mas é uma capital. Compreende? Isso era fundamental no caso de Brasília. Nas áreas residenciais, Lúcio Costa desenhou blocos de edifícios próximos e cercados por vegetação, que permitissem o convívio entre vizinhos e com a natureza. Nestas superquadras, como foram chamadas, todos os prédios seriam sustentados por pilotis, colunas que mantêm o pavimento no nível do chão livre e permitem a circulação de pedestres no espaço público. Nas unidades de vizinhança, moradores teriam escolas, igrejas, espaços de lazer e comércio. Quando se diz que a cidade foi feita para automóvel, pode-se dizer que foi justamente para facilitar a circulação dos carros, separá-los dos pedestres e evitar futuros congestionamentos. A capital era cheia de vias expressas, não tinha cruzamentos nem semáforos. Brasília era uma espécie de marketing para o automóvel. Na época, a indústria automobilística era a principal referência de indústria brasileira, mas ninguém conseguia prever como uma cidade com tanta ênfase no transporte individual iria crescer. Dentro de uma entrevista elaborada com Lúcio Costa, uma das perguntas foi a seguinte: o plano piloto previa uma expansão para a cidade? A resposta de Lúcio Costa foi esta: não. Aí está, eu previa, mas a tese era a seguinte: a cidade estava planejada para 500 a 700 mil habitantes. Quando fosse se aproximando deste limite, seriam criadas na periferia cidades satélites, pequenas, complementares.
para evitar aqueles fragmentos suburbanos que é sempre desagradável, desmoralizante. A cidade estava bem definida. Depois surgiriam nessa periferia pequenas cidades. Esse foi o esquema. Em relação ao seu estilo, podemos concluir que seus primeiros projetos arquitetônicos, a fase de 22 a 29, seguiam um estilo neoclássico, com muitas referências também à arquitetura colonial. Mas em 29, ao entrar em contato com a Casa Modernista, que foi considerada a primeira obra desse tipo construída no Brasil e hoje é um museu em São Paulo, Lúcio Costa aprofunda ainda mais seu interesse por esse movimento da arquitetura, já que vinha observando a obra de Le Corbusier, Mies van der Rohe e vários outros. Podemos definir como uma característica bastante importante a racionalidade dentro das obras de Lúcio Costa, com o objetivo de ordenar os espaços. A arquitetura de Lúcio ficou marcada pela releitura que fez da linguagem moderna, já que aliou os elementos da estética racionalista aos da arquitetura colonial brasileira, característica marcante da escola carioca. Suas obras são modernas em essência, mas estreitamente relacionadas com a adaptação ao clima tropical e o uso de elementos da casa tradicional do Brasil, como, por exemplo, a telha-canal, a presença de muxarabis, a madeira, os azulejos nas fachadas. E nós podemos perceber isso diretamente nos exemplos do Ministério da Educação e Saúde, que foi o Palácio Capanema, que nós comentamos previamente, também na Casa para o Barão de Saavedra, de 1942, e o Parque Guigny, de 1944. Ainda que ao tomar contato com a arquitetura moderna, através de Le Corbusier e Gregory Warshawski, Lúcio Costa tem aderido aos novos sistemas construtivos internacionais. Pode-se afirmar que sua bagagem neocolonial permitiu a construção de obras decorosas, como a primeira edificação moderna, o edifício Capanema, já citado previamente.